Olá pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Matemática Góes. Eu sou o professor Alessandro Góes e na aula de hoje, continuando o assunto conjuntos numéricos, nós vamos falar um pouquinho sobre as chamadas linguagem de conjunto. A linguagem de conjuntos nada mais é do que um conjunto de símbolos que a gente utiliza para poder operar tanto elementos dentro de um conjunto ou conjuntos entre si. Esse assunto vai ser tratado em duas aulas, nessa primeira e na segunda aula. Espero que vocês aproveitem. Vamos lá? Começando então a falar sobre linguagem de conjuntos, vou rapidamente aqui passar 5 símbolos que a gente utiliza na linguagem de conjuntos para vocês perceberem como eles facilitam o nosso dia a dia e principalmente a escrita de elementos em relação a conjuntos ou de conjuntos entre si. São eles os seguintes. O primeiro é esse símbolo que está aqui em cima, que é o símbolo de está contido. O segundo é o símbolo de pertence. Esses dois símbolos juntos vão estabelecer aquilo que a gente chama de relação de pertinência. Seja essa relação de pertinência de um elemento em relação ao conjunto ou de um conjunto em relação a outro. A gente já vai falar um pouquinho mais disso. Além disso também, a gente tem o símbolo de união, que é um símbolo que vai trabalhar as operações entre conjuntos. O símbolo também de intersecção, que é esse uzinho virado para baixo. E também o símbolo da diferença, que é um sinal de menos, mas a gente não vai chamar de sinal de menos, e sim sinal de diferença. Nessa primeira aula, nós vamos trabalhar esses dois símbolos, a chamada relação de pertinência, e na aula seguinte, as chamadas operações entre conjuntos, que são essas três básicas aqui. Tá legal? Lembrando que, como já foi falado naquela primeira aula, onde a gente falou sobre o conceito de conjuntos, algo que a gente utiliza bastante para representar conjuntos numéricos no plano é o chamado diagrama de Venn. Por exemplo, eu posso dizer que aqui dentro dessa parte eu tenho o conjunto de todos os números naturais. Que números estariam aqui dentro? O número 0, o número 1, o número 2, o número 28, o número 1783 e aí vai. São todos os números naturais. Sobre conjuntos numéricos, a gente já falou na aula passada, e se você não viu a aula, o link está na descrição aqui do vídeo. Sendo assim, eu também posso, dentro do diagrama de Venn, representar mais que um conjunto. Então, por exemplo, aqui eu tenho toda essa parte que representa o conjunto A, toda essa parte que representa aqui o conjunto B, e eu tenho toda essa parte aqui que representa o conjunto C. Eu também posso imaginar que essa parte aqui de fora seriam elementos do meu universo que não estariam nem no conjunto A, nem no conjunto B e nem no conjunto C. Isso então seriam os chamados diagramas de Venn. O diagrama de Venn, então, conforme a gente está mostrando nessas partes aqui de cima, são maneiras que você tem para representar conjuntos, sejam eles numéricos ou não. Falando da linguagem de conjuntos, a gente vai ter então aquilo que a gente chama de relação de pertinência, seja quando a gente estiver falando de um conjunto em relação a outro, ou quando a gente estiver falando de um elemento em relação a um conjunto. Qual a diferença? Vamos dar uma olhadinha. Inicialmente, se a gente estiver falando de um elemento pertencente a um determinado conjunto, a gente vai falar que esse elemento pertence ou não pertence a esse conjunto. Como assim? Vamos pegar aqui como exemplo o conjunto dos números naturais. A gente sabe que o conjunto dos números naturais é composto do 0, do 1, do 2, do 3 e vai embora todos esses números aqui para frente. Só lembrando aqui, o diagrama de Venn não é a única maneira de representar um conjunto. Eu também poderia representar esse conjunto dos números naturais assim, conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3 e vai embora. Essa é uma das maneiras de representar conjunto. Existem outras também que a gente vai ver um pouquinho para frente. Sendo assim, quando eu utilizar esse símbolozinho aqui, que é esse E maiúsculo, esse é o símbolo de pertinência, de pertencer. E eu vou utilizar isso quando eu falar que determinado elemento pertence a esse conjunto. Porém, se um determinado elemento não pertence ao conjunto, eu vou utilizar o mesmo símbolo E, porém cortado, de não pertence. Então, o E sem o corte significa pertence, e o E com o corte significa
não pertence. Exemplo disso, a gente pode colocar o seguinte: o número 4, como é um número natural e eu sei que ele está aqui dentro, eu posso dizer que o número 4 pertence ao conjunto dos números naturais. Eu posso dizer que o número 28 pertence também ao conjunto dos números naturais. Isso me facilita a vida, porque se eu fosse escrever 4 pertence ao conjunto dos números naturais, eu ia gastar muito tempo fazendo isso. E está escrito aqui, ó, 4 pertence aos naturais. Pronto, facilita bastante a escrita matemática. Porém, como eu sei que o conjunto dos números naturais é um conjunto de números estritamente positivos ou nulos, eu sei que, por exemplo, o menos 2 não pertence ao conjunto dos números naturais. Em vez de escrever toda essa frase, eu escrevo assim: menos 2 não pertence ao conjunto dos números naturais. Tá aqui, então, toda vez que eu estiver falando de um elemento relacionado a um conjunto, eu utilizo o símbolo de pertence ou não pertence. Para pegar mais um exemplo, vamos pensar no seguinte conjunto. Eu tenho um conjunto A, que é um conjunto de todos os elementos x, de tal maneira que x é um número ímpar, positivo e menor do que 10. Logo, o meu conjunto A é o conjunto formado pelos números 1, 3, 5, 7 e 9. Eu também consigo representar ele por diagrama de Venn dessa maneira. E além disso, eu consigo dizer, por exemplo, que o número 5, que está aqui, ó, pertence ao conjunto A. Porém, eu também consigo dizer que o número 4 não pertence ao conjunto A, visto que o número 4 é par e o conjunto A é formado apenas por números ímpares. Tá aí então a relação de pertinência que eu vou utilizar quando eu falar de um elemento para um conjunto, tudo bem? Porém, quando eu estiver trabalhando a relação entre dois conjuntos, não necessariamente de um elemento dentro de um conjunto, mas um conjunto dentro do outro, ou um conjunto que está próximo a outro, a gente não vai utilizar o pertence, não pertence, e sim o contido e não está contido. Quando é que a gente vai falar isso então? Uma coisa que eu gosto sempre de citar é imaginar mais ou menos como se eu tivesse uma cidade, então eu vou desenhar aqui o contorno de uma cidade, e dentro dessa cidade eu tenho um determinado bairro. Esse bairro ele está totalmente contido dentro da cidade. Eu posso falar então que o determinado bairro Vila Flora está contido dentro da cidade de São Paulo. Porém, se isso não acontecer, esse bairro estiver fora da cidade, que eu coloquei como conjunto universo, eu vou falar que esse bairro não está contido na cidade. Para conjuntos numéricos, não será diferente. Vamos pegar um exemplo aqui. Eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que o conjunto dos números naturais, que eu sei que é composto pelo 0, 1, 2, 3, está totalmente dentro do conjunto dos números inteiros. A gente já viu isso na aula passada, onde a gente falou sobre conjuntos numéricos. E se isso acontece, eu posso dizer que o conjunto dos números naturais está contido dentro do conjunto dos números inteiros. Essa, então, é a notação que eu vou utilizar para falar que o conjunto dos números naturais está totalmente lá dentro. Porém, vamos pensar que eu tenho aqui no diagrama de Venn 3 conjuntos ABC. Existe uma parte do conjunto A que está dentro do B, porém ele não está totalmente dentro de B, só uma parte dele. Então eu vou falar que o conjunto A não está contido dentro de B. Para estar contido, então, todas as partes do conjunto A teriam que estar dentro do conjunto B. Como isso não acontece, o conjunto A não está contido no conjunto B. Tudo bem? Para finalizar, então, vamos pegar um exemplo aqui com números, que seria o seguinte. Vamos pensar que eu tenha um conjunto P, que é o conjunto de todos os números primos. A gente sabe que o conjunto dos números primos são os números maiores do que 1 e que são divisíveis apenas por 1 e por ele próprio, que começam com o número 2, depois tem o 3, o 5, o 7, 11, 13 e aí vai embora. Além disso, vamos pensar num outro conjunto, que é o conjunto dos números primos que são pares. Esse é um conjunto fácil de escrever, visto que o único número primo que é par é o número 2. E além disso também, vamos pensar num outro conjunto D, que é um conjunto de um número primo que é menor do que 10.
O conjunto D, então, seria composto pelo 2, pelo 3, pelo 5 e pelo 7. Veja que aqui eu tenho 3 conjuntos que são diferentes um do outro. Porém, se eu fosse colocar eles num diagrama de Venn, eles ficariam assim. O conjunto P seria o conjunto maior, ó. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Eu posso pensar no 17, no 19, no 23, todos aqui fora e vai embora. Esse é um conjunto infinito. Eu tenho o conjunto C, que é um conjunto de número primo par. Tá aqui o conjunto C, ó. Ele está aqui dentro, que é composto só do número 2. E eu tenho o D, conjunto D, que é todo esse aqui, que é composto pelo 2, pelo 3, pelo 5 e pelo 7. Dessa maneira, eu posso afirmar categoricamente o seguinte: o conjunto C está contido dentro do conjunto P. Porque, olha, o P é todo esse conjunto aqui e o conjunto C está inteiramente lá dentro. Então, eu posso dizer que C está contido em P. Eu também posso dizer que o conjunto D não está contido dentro do conjunto C. Eu até poderia afirmar que o conjunto D está contido em P, mas não dentro do C, ó. O D não está inteirinho dentro do C. E além disso, para realmente finalizar aqui, eu posso pegar essa letrinha C que está virada para frente e inverter ela para trás. Em vez de falar que algo está contido, eu posso, se virar esse C para trás, falar que ele contém tal coisa. Então, dizer que o conjunto C está contido em P é o mesmo que dizer que o conjunto P contém o conjunto C. O que significa isso? Fazendo analogia lá da cidade e do bairro. Se o bairro está contido dentro da cidade, a cidade contém o bairro lá dentro. Se o conjunto dos números naturais está contido dentro dos inteiros, os inteiros contêm o conjunto dos números naturais. E aí vai. Tudo bem? Espero então que vocês tenham aproveitado essa primeira aula. É uma aula mais teórica, onde a gente está falando aqui sobre simbologia e sobre linguagem de conjuntos. Porém, ela se faz necessária para a gente poder, na próxima aula, começar a trabalhar as chamadas operações de conjuntos. O objetivo disso tudo é que depois a gente consiga, numa terceira e última aula, resolver exercícios aí de vestibulares e de concurso, onde a gente vai aplicar teoria de conjunto e resolver situações problemas. Também não deixe aí de dar o joinha e apertar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima!